Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. O que estou prestes a contar é algo pelo qual ainda estou em terapia. Aconteceu durante o verão de 2008. Comecei a fazer terapia no início de 2009 e tenho ido desde então. Não foi ideia minha, foi dos meus pais. E de certo modo, a única razão pela qual continuo indo é para que não se preocupem comigo. Não é que eu não obtenha algum pequeno benefício com isso, mas o que digo a AOS meus pais, que meu terapeuta e eu falamos, e sobre o que realmente falamos, são duas coisas muito diferentes. No início da temporada de férias de 2007, eu era estudante do segundo ano de Ciências da Terra na UCC Davis. A universidade oferece algumas vagas de verão para estudantes que desejam ganhar um pouco de experiência de trabalho. E embora na maioria sejam tarefas de pesquisa tediosas, encontrei uma que me interessou de uma maneira que as outras não. Em resumo, tive a oportunidade de passar o verão trabalhando como vigia de incêndios na Floresta Nacional de Trinity. Era uma colocação de 3 meses, mas me pagariam pelo meu tempo e completar uma peça de pesquisa de campo a longo prazo ficaria muito bem no meu currículo. Candidatei-me, fui aceito, e vários meses depois, fui informado de que me enviariam para a torre de vigilância da montanha Tom Head, que ficava a cerca de 48 quilômetros a oeste da cidade de Red Bluff e a cerca de 210 quilômetros ao norte de Sacramento. Como não tinha carro na época, tive que pegar um ônibus até Red Bluff. De lá, fiz carona pela estrada 36 e depois caminhei até chegar ao topo plano da montanha Tom Head, onde ficava a antiga torre de vigilância de incêndios. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que a torre de vigilância de 6 metros de altura era feita de madeira. Pensei que uma torre de vigilância de incêndios seria construída com materiais menos inflamáveis, mas dado que foi construída nos anos 30, suponho que a madeira era a única coisa que tinham à mão. Não foi a melhor primeira impressão, afinal, essa torre deveria ser minha casa pelos próximos 3 meses. Mas no final consegui me instalar e o lugar começou a parecer mais acolhedor do que decrépito. Uma grande parte da tarefa envolvia o que chamamos de previsões numéricas do tempo ou NWP. Não vou aborrecê-los com a ciência exata, mas é algo semelhante a AOS modelos de previsão que permitem a AOS canais de notícias dar previsões meteorológicas a longo prazo. Mas no contexto de ser um vigia de incêndios, podemos usar esses mesmos modelos para prever secas ou ondas de calor que poderiam resultar em um incêndio florestal, porque a prevenção é sempre melhor do que a cura. Trabalhar na análise do clima me mantinha ocupado por algumas preciosas horas a cada dia, enquanto a higiene e a hidratação se tornaram aspectos importantes da minha rotina diária. Mas fora me manter e manter meu equipamento, tinha muito pouco com o que me ocupar. Para passar o tempo, eu saía para caminhar pelos bosques ao redor da torre de vigilância. Às vezes visitava a cabana abandonada dos mineiros, às vezes o antigo acampamento que ficava logo depois dela. Levava meu spray contra ursos caso tivesse algum encontro próximo com animais peludos, haha, mas nunca vi ninguém por lá. No começo, o isolamento foi uma fuga bem-vinda do burburinho da grande cidade, e para o final da primeira semana, minha bateria social estava completamente recarregada. Mas para o final da segunda semana, uma vez que o tédio realmente começou a se instalar, me encontrei ansiando por contato humano de uma maneira que me surpreendeu muito. Tinha meu velho telefone Samsung comigo junto com um carregador solar muito eficiente, mas a falta de cobertura sólida significava que era mais útil como peso de papel. Se eu caminhasse até um ponto no cume, podia enviar alguma mensagem de texto esporádica, mas qualquer tipo de chamada telefônica estava fora de questão, e isso era algo que eu não havia antecipado. Sou a tolo pensar nisso agora, mas pensei que, já que estava tão alto em uma montanha, não teria problemas para obter uma boa recepção, quando na verdade tudo dependia de sua proximidade com as torres de comunicação. Comunicar-se através de mensagens de texto esporádicas estava bem, mas para o final daquele primeiro mês, ser o único ser vivo em quilômetros ao redor realmente começou a me afetar. Quando uma guarda florestal da floresta de Trinity apareceu com meus suprimentos do segundo mês, fiquei tão feliz de vê-la que quase a abracei quando saiu do seu 4x4. Ela pôde notar o quão feliz eu estava de vê-la e brincou sobre como eu estava ficando um pouco louco estando lá sozinho. Foi gentil o suficiente para ficar um tempo e beber um pouco do meu café ruim. Depois, uma vez que tirei meus suprimentos do porta-malas dela,
Ela se foi dirigindo para o pôr do sol. Depois disso, saber que não veria outra pessoa em carne e osso por um mês inteiro me fez sentir algo emocional. Não percebemos o quanto somos animais sociais até realmente nos isolarmos de outras pessoas. Uma vez li que, na prisão, o confinamento solitário é um dos castigos mais cruéis, pois pode destroçar a mente em um tempo assustadoramente curto. Não estou dizendo que comecei a enlouquecer lá, mas por um tempo definitivamente pareceu assim. Começou no final do meu segundo mês. Saía para uma de minhas caminhadas regulares e via algo se movendo pelo canto do olho, mas quando virava para olhar não havia nada. Há muita vida selvagem em Trinity, então as primeiras 6 vezes que aconteceu, pensei que era apenas uma raposa ou um guaxinim, ou algo que se assustava e se escondia. Mas depois de um tempo, as sombras nos cantos dos meus olhos começaram a se tornar maiores e mais claras, até que, eventualmente, não estavam mais apenas na minha periferia. Via algo se movendo nas árvores à minha frente, grande demais para ser um lince ou um puma, e com uma forma incorreta para ser um alce ou um cervo. Parava, olhava, escutava, mas nada se movia, nada se agitava. E para quando comecei a chamar olá, na floresta vazia à minha frente, desenvolvi uma preocupação genuína pelo meu próprio bem-estar psicológico. Tentei uma dúzia de coisas diferentes para reduzir os sentimentos de solidão e isolamento, e embora falar comigo mesmo possa parecer que eu tinha perdido a cabeça, posso assegurar-lhes que ajudou. Derramar meus pensamentos nesta página também ajudou, assim como cantar minhas músicas favoritas. Depois de 1 ou 2 dias acentuando o positivo e eliminando o negativo, comecei a me sentir consideravelmente melhor. Mas então chegou o dia em que, ao sair para uma de minhas caminhadas rotineiras pela floresta, vislumbrei uma figura humana de pé entre as árvores. Virei a cabeça para olhar em sua direção e, ao contrário de todas as outras coisas que tinha visto se mover pelo canto do olho, esta pessoa não se escondeu entre as árvores. Pelo contrário, de fato, permaneceu tão imóvel quanto uma estátua, com os membros muito rígidos e completamente imóvel. Honestamente, a presença repentina da pessoa me assustou muito, e a maneira estranha e antinatural como estava parada não ajudava. Mas quanto mais olhava para esta figura misteriosa parada entre as árvores, mais percebia que não era uma pessoa de fato. Dei alguns passos em sua direção, consumido pela curiosidade, apenas para descobrir que o que estava olhando era algum tipo de efígie de madeira. Alguém tinha construído uma espécie de esqueleto com tábuas de madeira, e depois de colocar o que parecia ser um crânio e uma caixa torácica de arame de galinheiro, tinha preenchido as cavidades com uma variedade de raízes e folhas mortas. Lembro-me de estar quase hipnotizado por isso, não porque exalasse algum tipo de poder arcano nem nada do tipo, mas porque estava tão esquisitamente construído. Permaneci nesse estado de pensamento despreocupado até que uma ideia alarmante me invadiu. Aquela efígie havia sido cravada na terra a menos de um campo de futebol de distância da torre de vigilância, e quase com certeza não estava lá no dia anterior. E isso significava que alguém havia caminhado até a montanha Tom Head no meio da noite, depois de colocar muito trabalho em sua instalação artística, apenas para cravá-la a alguns metros de onde eu dormia todas as noites. Podia pensar em uma dúzia de razões inocentes pelas quais alguém poderia fazer tal coisa, mas ainda assim, havia algo na presença daquela coisa que simplesmente não me agradava. Provavelmente isso soa incrivelmente infantil para alguns, mas enquanto estava lá, cara a cara com a misteriosa efígie, de repente fui invadido por um impulso avassalador de derrubá-la. Não gostava da ideia de seguir com meus assuntos tendo aquele homem de gravetos parado ali, parecendo todo assustador como fazia. É algo que nunca faria agora, mas obviamente não posso falar pelo eu muito mais jovem da universidade, que levantou uma mão, se aproximou e se preparou para derrubar a coisa de seus pequenos pés rechonchudos. Mas também lembro dessa sensação de intensa hesitação ao me aproximar para tocá-la, como se estivesse profanando uma escultura sagrada. A sensação me deteve por um segundo, mas no seguinte pareceu um desafio. E então, com uma pesada pedra, derrubei esta efígie de volta à terra com um pequeno estalo seco. Nos momentos que se seguiram, senti os pelos dos meus braços se arrepiarem quando fui golpeado pela repentina consciência de que quem plantou aquele homem de gravetos poderia realmente estar por perto. Olhei ao redor, depois por cima de ambos os ombros, certificando-me de que o caminho estava livre. Não acredito em nenhum tipo de sexto sentido, mas se alguma vez houve um momento em minha vida em que senti que estava sendo observado, foi então.
Decidi não terminar minha caminhada aquele dia e voltei à torre para garantir que tivesse à mão a segunda lata de spray contra ursos. Não diria que estava assustado, mas apreensivo sobre o que a presença repentina daquela efígie poderia realmente significar. Mais tarde, considerei a possibilidade de que algum artista renegado com um pequeno gosto por caminhadas tivesse montado aquela coisa no improviso. No começo, tinha essa imagem irracional na minha cabeça de algum caipira desmiolado, carregando a efígie completa até a montanha, como um personagem de um romance não escrito de Thomas Harris. Mas a alternativa, que foi uma coisa criativa do momento, era uma explicação consideravelmente menos perturbadora. Ninguém havia colocado aquela coisa ali para me assustar. Provavelmente nem sabiam que eu estava lá para começar. E quanto mais pensava nisso, mais culpado me sentia por tê-la derrubado. Na manhã seguinte, decidi sair para uma de minhas rotinas matinais e, já que estava, cravaria o homem de gravetos de volta na terra e o deixaria de pé, como o havia encontrado. Completei essa rotina matinal, anotei algumas observações meteorológicas matutinas e depois me dirigi em direção às fontes de Tom Head com um pouco de sabão e um pano. Quando cheguei ao local onde o homem de gravetos havia estado caído na terra, fiquei surpreso ao encontrá-lo novamente de pé. Alguém havia retornado, possivelmente no meio da noite, e havia erguido o homem de gravetos de volta à sua posição vertical. Novamente não estava assustado, apenas mais inquieto. Também pensei que se eu fosse quem fez o homem de gravetos, esse companheiro silencioso com quem poderia visitar em minhas caminhadas, também ficaria um pouco irritado se algum idiota passasse e simplesmente o derrubasse. Além disso, se ele era o companheiro silencioso, mas estoico de alguém, talvez pudesse ser o meu também. Lavei-me nas fontes, voltei para a torre de vigilância, passando pelo homem de gravetos enquanto ia, e depois passei o resto do dia fazendo observações meteorológicas e lendo os livros que havia trazido comigo. Então, uma vez que o sol se pôs e se aproximava a minha hora de dormir, entrei no meu saco de dormir e tentei pegar no sono. Acho que estava prestes a pegar no sono quando um cheiro profundamente alarmante começou a invadir minhas narinas. Era o cheiro de fumaça. Pulei do meu saco de dormir, coloquei meus shorts e botas e estava prestes a me comunicar por rádio com o escritório dos guardas florestais em Reading, quando um clarão de chama nos bosques abaixo chamou minha atenção. O fogo estava perto, muito perto, e pelo que parecia, ainda era pequeno o suficiente para que eu pudesse combatê-lo. Peguei o pequeno extintor de incêndio da torre, desci correndo as escadas e depois me dirigi à fonte do fogo. Se pudesse apagá-lo ali mesmo, não apenas salvaria ao estado da Califórnia centenas de milhares de dólares, mas também salvaria acres e acres de floresta protegida. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiram e, quando vi o que estava queimando, experimentei uma das sensações mais estranhas de toda a minha vida. Era o homem de gravetos, isso é o que estava queimando. E embora continuasse correndo em direção a ele, nunca havia visto algo tão repulsivo em toda a minha vida. O desejo de apagar aquela maldita coisa e evitar um possível incêndio florestal maciço foi o único que me impulsionou pela floresta. Mas ao considerar as questões duplas de quem acendeu o homem de gravetos, e por quê, foi o primeiro momento de medo. Depois de apagar o fogo, comecei a pensar em quem ou o que poderia ser o culpado. Não podia descartar o vandalismo como motivo, mas até o vândalo mais insensato pensaria duas vezes antes de iniciar um incêndio florestal em um parque nacional. Também não podia descartar a possibilidade de que a pessoa que havia incendiado o homem de gravetos fosse a mesma que o colocou lá em primeiro lugar. Duvidava muito que alguém que se desse ao trabalho de criar tal escultura também estivesse disposto a queimar toda a floresta. A própria natureza do homem de gravetos sugeria que seu criador sentia uma reverência pela natureza, não um desprezo por ela. Mas, por sua vez, isso levantava outra questão. E se o criador do homem de gravetos o incendiou porque sabia que eu viria correndo para apagá-lo? Como estava a apenas alguns dias de minha segunda e última reposição, a mesma guarda florestal que me havia visitado no mês anterior decidiu subir a montanha um pouco antes, tanto para deixar meus suprimentos quanto para verificar o que restava do homem de gravetos. Quando ela chegou e a levei à floresta, não havia muito para ver, mas a visão dele provocou uma reação muito familiar na guarda florestal. Ela tinha todas as mesmas perguntas que eu, mas o importante era que eu havia lidado com o fogo de maneira rápida e profissional. Em suas palavras, eu deveria estar muito orgulhoso de mim mesmo.
Durante os dias seguintes, senti-me perfeitamente contente em estar sozinho. Era como se o fogo e os elogios que havia recebido por minha ação decisiva tivessem enchido meu tanque social, por assim dizer, satisfazendo essa crucial terceira camada na pirâmide de necessidades de Maslow. Quando saía para minhas caminhadas regulares, não via sombras se movendo pelo canto do olho. Não me sentia invadido por aquela sensação de que estava sendo observado. Sentia-me em paz, tanto por dentro quanto por fora. E esse foi o começo do meu terceiro e último mês na montanha. Mas no final desse mês, aquela mesma sensação de pavor de que estava perdendo a razão retornou com uma vingança. Tendo terminado todos os livros que trouxe comigo e cansado de escrever em meu diário meu fluxo de consciência deprimente e repetitivo, estava mais atormentado pelo tédio do que nunca. Na superfície, isso parecia levar a um declínio drástico na minha saúde mental. Comecei a ver coisas novamente, como pessoas se movendo na floresta, e a crescente sensação de paranoia resultou em um punhado de noites completamente em claro. O cansaço que comecei a sentir exacerbava todos os outros sintomas, até que em um momento comecei a me perguntar se poderia completar os 3 meses completos. Fiz o meu melhor para seguir em frente, tomando as coisas dia após dia e noite após noite, até que finalmente só restavam 7 noites. Tentei marcar a ocasião com uma pequena celebração e abri uma lata de refrigerante quente que havia guardado para um dia muito metaforicamente chuvoso. Então, depois de uma noite tentando manter meu ânimo elevado, deitei-me para dormir. 1 a menos, 6 para IE, disse a mim mesmo. Mas não poderia estar mais errado. Horas depois, acho que por volta da 1h30 ou 2 da madrugada, abri os olhos e ouvi o que parecia algo se movendo entre as árvores abaixo da minha torre. Era um som muito pesado, como se algo grande e bípede estivesse pisando na vegetação rasteira. E como isso era uma impossibilidade zoológica, decidi sair do meu saco de dormir e ir dar uma olhada. Depois de pegar minha lanterna a caminho da saída, apontei seu feixe para a escuridão abaixo de mim e em um instante os vi. Para minha surpresa horrorizada, descobri que a torre em que estava cercada por pelo menos uma dúzia de figuras encapuzadas. E abaixo de mim, fora de vista na base da torre, estava a fonte do ruído que estava ouvindo. Por mais alarmante que fosse o encontro, não entendi de imediato a importância da presença dos estranhos. Sempre havia a possibilidade de que simplesmente fossem um grupo de excursionistas noturnos que se depararam com a torre e estavam meramente curiosos. Mas quando gritei com eles e pedi que se identificassem, não ouvi uma palavra em resposta. Dei alguns passos para fora e depois desci um pouco as escadas para ver o que estava ocorrendo na base da torre, que, se lembram, estava a apenas 3 a 5 metros abaixo. Mais figuras encapuzadas estavam abaixo de mim, e o som que estavam fazendo vinha do fato de que estavam cravando grandes feixes de gravetos sob a torre. Era lenha. Iam incendiar a torre comigo dentro. A primeira coisa que pensei em fazer foi correr de volta para a cabine para informar o que estava acontecendo através do meu rádio. Enquanto fazia isso, vesti minhas roupas e botas, peguei minha lanterna e meu canivete de sobrevivência, e então saí para o balcão bem a tempo de o fogo começar. Não perdi um segundo. Corri para onde estavam as escadas e depois desci 2 ou 3 lances, de modo que a queda não me quebrasse as pernas. Pensei que teria que pular, já que quem estivesse cercando a torre provavelmente estaria esperando que eu descesse as escadas uma vez que a incendiassem. E como pareciam perfeitamente contentes em me assar vivo no que equivalia a um crime muito grave, supus que não estariam muito entusiasmados com que eu escapasse da cena. Lembro-me de ter pulado, perdendo o fôlego, e depois quase certo de que havia torcido um tornozelo, até que coloquei peso sobre ele. De alguma forma, estava bem, e também peguei de surpresa a figura encapuzada mais próxima, o que por sua vez me deu essa breve mas dourada oportunidade de desviar dela se me movesse rápido. Honestamente, pensei que estava prestes a ser baleado ou esfaqueado ou o que fosse. E suponho que a pessoa a quem corri quase me pegou com algo, mas era uma pistola de choque. Enquanto corria ao lado dela, lançaram-se em minha direção e vi esse pequeno raio de luz dançando no ar por um segundo antes de desviar e fazer minha fuga. Lembro-me de ouvir esse grito furioso de alguém gritando sobre como eu havia escapado, mas para então já estava muito longe, meio correndo e meio deslizando montanha abaixo o mais rápido que podia na completa escuridão. Tive sorte de não cair e me matar acidentalmente, mas não havia como me alcançarem, e cheguei até o pé da montanha sem ver nenhuma lanterna atrás de mim. Corri e corri até que estava cansado demais para continuar correndo.
Então, depois do que pareceram horas e horas de tatear entre a vegetação rasteira, cheguei a um pequeno lugar chamado Clube de Caça Rocky Ridge, junto com um pequeno grupo de caçadores se preparando para aproveitar a calmaria do amanhecer. Para aquele momento, o céu já estava claro o suficiente para que eu pudesse apontar a coluna de fumaça que se erguia da montanha Tom Head, e em menos de uma hora, helicópteros estavam sobrevoando a torre, criando chuva artificial, enquanto as equipes de bombeiros terrestres corriam para a cena. Deveria ter me sentido exausto, deveria estar morto de cansaço. Mas quando vi aquele primeiro helicóptero voar sobre nós em direção a Tom Head, me senti de 3 metros de altura. Cheguei a esse clube de caça a tempo de evitar um grande desastre ecológico e me senti um herói, mas não me trataram como tal. Mesmo depois de explicar tudo o que havia acontecido com o homem de gravetos, com as figuras encapuzadas, com os incêndios, fui eu quem recebeu a culpa por ter incendiado a torre da montanha Tom Head. Segundo as equipes de bombeiros, não havia evidência de que tivesse sido usado um acelerante, mas era impossível determinar se a origem do fogo havia sido dentro ou fora da cabine. Suponho que foi minha explicação absurda que inclinou as opiniões do serviço florestal, mas por sua ordem, fui preso sob acusações de incêndio criminoso, perigo e destruição de propriedade governamental. Meu advogado de defesa me disse que escapei de ser acusado de um crime ambiental grave por um tris, o tipo que está apenas um passo abaixo do terrorismo. Também me disse que minha melhor opção de longe era basicamente alegar insanidade temporária em meu julgamento. Ela apresentou como se eu fosse um cidadão exemplar que teve o azar de sofrer uma espécie de crise psiquiátrica, como resultado de um isolamento severo e prolongado. Declarei-me culpado, obtive 100 horas de coleta de lixo na estrada e uma avaliação psiquiátrica obrigatória por ordem do estado da Califórnia. Tentei fazer meus pais acreditarem em mim, mas infelizmente aceitaram os argumentos do meu advogado como evangelho e, em vez da verdade, escolheram acreditar que eu havia ficado temporariamente louco. Mas ao contrário do meu advogado, cujos interesses terminaram assim que o dinheiro acabou, mamãe e papai não deixaram passar. Me atormentaram e atormentaram até que finalmente cedi e aceitei ir às sessões de aconselhamento regulares. Não queria tomar pílulas por algo que sabia que não tinha, então para eles a terapia era a próxima melhor opção. Mas hoje em dia não falo com meu terapeuta sobre como tenho medo de perder a cabeça novamente, ou como poderia ser um sintoma de uma doença muito mais aterradora. Falo sobre o quão doloroso pode ser quando você diz a alguém a verdade absoluta e escolhem não acreditar em você pelo bem de sua própria paz de espírito. Entre fevereiro de 1983 e novembro de 1985, trabalhei para o Serviço Florestal dos Estados Unidos. Naquela época, o Serviço Florestal tinha um programa chamado Ganhe Enquanto Aprende, no qual você podia passar um par de anos como estagiário pago, aprender os fundamentos e depois se graduar como guarda florestal de pleno direito se demonstrasse ser capaz. Inscrevi-me, fui selecionado para a indução e depois enviado à Floresta Nacional de Wamit como guarda florestal em treinamento. Passei os 6 meses seguintes percebendo que praticamente tinha nascido para esse tipo de trabalho. Não digo que não pudesse ser difícil. Às vezes era exaustivo, mas a sensação de dever, o sentimento de estar fazendo algo bom e honroso, isso era mais valioso para mim do que qualquer cheque de pagamento. Esses primeiros 6 meses foram alguns dos mais felizes da minha vida, e naquele momento eu podia me ver percorrendo trilhas e trabalhando em projetos de restauração pelo resto da minha carreira. Mas então, no final de 83, me ofereceram um tipo de atribuição muito diferente. Tendo demonstrado ser capaz de trabalhar sem supervisão e já tendo confessado gostar de toda a solidão que o trabalho tinha para oferecer, meu guarda florestal distrital, basicamente o chefe da área, perguntou-me se queria passar o verão de 84 trabalhando como vigia de incêndio sazonal na Montanha Waldo. A Montanha Waldo está a cerca de 80,5 km a leste de Eugene, Oregon, e domina o Lago Waldo, bem como a área selvagem de Waldo ao norte. A torre de vigilância já não funciona como tal hoje em dia e opera como uma espécie de abrigo público por ordem de chegada. Mas naquela época, era uma torre de vigilância de incêndios totalmente equipada e habitada por um guarda florestal ou um voluntário treinado durante todo o verão. O arranjo habitual era que 3 guarda-florestais diferentes fizessem turnos de 1 mês na torre de vigilância.
Mas quando se tratou de delegar as tarefas de vigilância de incêndios para o verão seguinte, os problemas de pessoal significaram que só estávamos eu e outro membro do pessoal do parque disponíveis para o trabalho. Se eu fizesse um turno de 6 semanas na torre de vigilância desde o início de junho até meados de julho, meu guarda florestal distrital garantiria que isso refletisse muito favoravelmente em mim quando se tratasse de me oferecer um posto a tempo inteiro. Assim, cerca de 6 meses depois da oferta, eu estava indo para a Montanha Valdo com meus suprimentos para as primeiras 2 semanas. Agora, muitos de vocês poderiam imaginar a torre de vigilância da Montanha Valdo como uma típica estrutura de torre e cabana. E isso é exatamente o que eu também imaginava antes de vê-la. Mas quando cheguei lá, descobri que basicamente era apenas uma pequena cabana construída no topo de um afloramento rochoso. Como podem imaginar, estando tão alto no topo de uma montanha, as vistas de dentro da torre de vigilância eram nada menos que espetaculares, mas quão apertado era lá dentro. Talvez fosse de uns 3,5 metros por 3,5 metros, com uma área de cozinha e dormitório espremida em um canto, uma pequena mesa de mapas no centro e alguns armários e o rádio de onda curta espremidos no outro canto. Esse seria meu lar pelas próximas 6 semanas, e mentiria se dissesse que não achei a perspectiva um pouco desanimadora uma vez que realmente me deparei com ela. Pensei que estar sozinho lá seria fácil. A única coisa que não considerei realmente foi o sentido de tédio que se instalaria uma vez que minhas tarefas regulares estivessem fora do caminho. Ser um vigia de incêndios não é apenas sentar e esperar um incêndio, já que as condições climáticas influenciam enormemente o comportamento dos incêndios florestais. Os vigias monitoram coisas como a temperatura, a umidade e a velocidade do vento para avaliar os níveis de perigo e potencialmente até prever a origem e o comportamento de um incêndio com base nessas observações. Isso pode ocupar uma quantidade surpreendente de tempo e, fora isso, os vigias são completamente responsáveis por manter e reparar seu abrigo e equipamento, o que, novamente, pode absorver uma quantidade surpreendente de tempo, uma vez que você percebe que as chuvas de verão podem fazer sua torre de vigilância ter goteiras como uma peneira. Mas então, uma vez que todas essas tarefas de observação e manutenção estavam terminadas, a vida na Montanha Valdo era, na verdade, bastante chata. Comecei a fazer caminhadas pela crista para ter uma boa vista da área, e às vezes descia até um dos lagos próximos para tomar banho. Também planejava que os 2 livros que trouxe comigo durassem as 6 semanas completas. Mas terminei O Siciliano de Mário Puzo em aproximadamente 1 semana, e descobri que só podia ler Caçada ao Outubro Vermelho, por aproximadamente 1 hora de cada vez antes que toda a parte técnica me fizesse doer a cabeça. Então, um dia, sem nada mais para fazer, decidi me familiarizar com o rádio de onda curta. Haviam deixado instruções sobre como usá-lo, bem como as frequências às quais devia sintonizá-lo se alguma vez precisasse entrar em contato com alguém. Mas pensei que, em vez de tentar aprender em cima da hora enquanto entrava em pânico depois de ver um incêndio florestal, provavelmente deveria brincar um pouco com ele, mesmo que fosse apenas para testar se funcionava corretamente. Haviam me dito que precisava fazer testes de rádio semanais de qualquer forma, mas tudo o que isso envolvia era apertar o pequeno receptor, dizer teste de rádio, câmbio, e depois esperar a resposta. Mas queria ver se os rumores eram verdadeiros, e se em um bom dia poderia usar aquele pequeno e velho rádio de onda curta para falar com pessoas tão distantes quanto o Havaí. Então, como disse, um dia simplesmente sentei na pequena mesa onde ele estava montado e decidi começar a brincar com ele. Lembrem-se que isso foi muito antes de os telefones celulares serem tão comuns como são hoje em dia. No início dos anos 80, coisas como rádios de onda curta eram uma forma muito mais popular de comunicação a longa distância, especialmente entre um pequeno grupo de aficionados dedicados. Sendo esse o caso, pensei que havia uma boa chance de encontrar uma voz entre a estática. Nem planejava falar no início, simplesmente estava contente em encontrar uma frequência ativa e ouvir o que estava sendo dito. Mas, como não ouvi nada, decidi começar a falar. Lembro-me de percorrer as frequências, primeiro ouvindo e depois repetindo algo como: "Esta é a torre de vigilância de incêndios da Montanha Valdo. Você me recebe? Câmbio." Falava, esperava uns 10 a 15 segundos por uma resposta e quando não obtinha uma, passava para a próxima. Fiz isso talvez 20 ou 30 vezes, só por puro tédio, até que em uma frequência em particular, por volta dos 14 MHz HS,
De repente ouvi a voz de um homem respondendo-me através do zumbido do ruído branco. Montanha Waldo, esta é a torre de vigilância de incêndios de Pelican Butte. Ouvi a voz dizer. Recebo você alto e claro, câmbio. Realmente não sabia como falar por um rádio. Só me disseram que deveria dizer câmbio quando terminasse de dizer algo. E depois câmbio e desligo quando tivesse terminado de falar por completo. Então, em resposta, tentei improvisar o melhor que pude. Recebo você alto e claro, Pelican Butte. É bom ouvir você. Depois perguntei exatamente onde se encontravam. O homem disse que estava perto de Klamath, a cerca de 129,5 km ao sul, e não muito longe do Monte McLaughlin, perto da fronteira com a Califórnia. Suponho que isso não seja tão longe para um rádio de onda curta em um bom dia, mas ainda assim estava impressionado com o quão claro soava, apesar de o homem estar a quase 160 quilômetros de distância. Também estava bastante contente por ter alguém com quem falar. Sei que falei sobre o quanto estava contente com minha própria companhia, mas depois de passar 2 semanas com apenas um encontro cara a cara com outro ser humano, fiquei surpreso com o quanto apreciava ouvir a voz de outra pessoa. O homem disse que se chamava Faustino e que era um guarda florestal da equipe em Klamath e que era sua 5ª temporada consecutiva atuando como vigia de incêndios residente. Soava muito experiente e me deu muitos conselhos, sendo o mais apreciado seus conselhos sobre como manter a febre de cabana sob controle. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, febre de cabana é quando as pessoas começam a se sentir inquietas ou irritadas, porque estiveram dentro de casa ou no mesmo lugar por muito tempo. Algumas pessoas dizem que pode te deixar louco, e embora não haja perigo real disso em uma torre de vigilância de incêndios, essa sensação de estar preso com seus próprios pensamentos pode desgastar até mesmo as pessoas mais fortes. Perguntei em tom de brincadeira a Faustino se ele alguma vez conheceu algum vigia de incêndios que enlouqueceu, seja pelo isolamento ou simplesmente por estar preso em um só lugar por tanto tempo. Ele me tranquilizou dizendo que não. Nunca havia conhecido ninguém que tivesse perdido a razão nem nada parecido. Havia conhecido muitos que desistiram, especialmente os voluntários civis que eram recrutados quando os níveis de pessoal não eram ideais, mas nunca conheceu ninguém que tenha enlouquecido. Mas então Faustino mencionou como achava que eu era muito corajoso por aceitar o posto de vigilância da Montanha Waldo naquela temporada, especialmente à luz do que aconteceu com o último voluntário. Obviamente, essas são praticamente as palavras mais ominosas que uma pessoa na minha posição poderia desejar ouvir. Então, imediatamente, perguntei a Faustino sobre o que ele estava falando. Ele me deu esse tipo de, você não sabia? Quase teatral, e então começou a dizer como não achava que ele deveria ser quem me contaria. Felizmente, só levou um pouco de persuasão educada para que ele me contasse. De fato, nunca perguntei o que havia acontecido com o vigia de incêndios do ano anterior. Simplesmente assumi que um guarda florestal ou voluntário completou a temporada sem qualquer tipo de incidente. Nem me ocorreu perguntar sobre os vigias anteriores ou suas experiências. Simplesmente aceitei cegamente o posto pensando que seriam umas férias de acampamento pagas. Obviamente, havia um pequeno perigo de ataques de animais se me afastasse muito da torre, e havia ouvido rumores de uma torre em Washington que foi atingida por um raio. Mas fora isso, o que mais poderia dar errado lá em cima? Bem, Faustino foi gentil o suficiente para me informar. O último vigia de incêndios da Montanha Waldo, que havia sido voluntário no ano anterior, desapareceu durante as últimas semanas de sua atribuição. Um dia, um guarda florestal subiu à torre de vigilância com alguns paletes de comida enlatada e água apenas para encontrar o lugar completamente deserto. Procuraram ao redor um pouco, pensando que o voluntário estava tomando banho ou algo assim, e então decidiram esperar por ele. Passou 1 hora mais ou menos, então, em vez de esperar mais, o guarda florestal voltou à base e decidiu que verificariam por rádio para garantir que o voluntário estivesse bem. Passaram-se 24 horas e ninguém havia ouvido uma única palavra do vigia de incêndios. Então outro guarda florestal subiu a Montanha Waldo para verificá-lo apenas para descobrir que o lugar ainda estava deserto. A equipe de guarda florestais supôs que o voluntário simplesmente tinha se cansado e desistido. Mas se esse fosse o caso, por que todas as suas coisas ainda estavam na torre de vigilância? Todas as suas roupas e sua comida estavam lá. Até mesmo suas botas estavam simplesmente jogadas dentro da porta, o que significava que onde quer que fosse o fez descalço ou talvez de sandálias. Faustino disse que ele e a equipe em Klamath seguiram o desaparecimento do voluntário o melhor que puderam.
Perder um vigia de incêndios parecia pessoal, e Faustino disse que a equipe de Klamath até enviou alguns guarda-florestais ao Amit para ajudar no esforço de busca e resgate, mas o voluntário nunca foi encontrado, e até onde Faustino sabia, ainda estava oficialmente desaparecido. Perguntei o que ele achava que havia acontecido com o voluntário desaparecido, e ele disse que era difícil dizer. Não se podia descartar a possibilidade de que ele tivesse sofrido uma queda grave em algum lugar, talvez até em um barranco ou em um sistema de cavernas oculto, o que poderia explicar por que nunca foi encontrado. Mas então Faustino também disse que não se podia descartar algum tipo de jogo sujo. Talvez fosse algo pessoal. O voluntário tinha um inimigo, alguém a quem havia enfurecido muito e que era astuto o suficiente para perceber que atacá-lo em um lugar isolado como aquele poderia ser o assassinato perfeito. Ou talvez, só talvez, essa pobre alma foi escolhida quase ao acaso por um assassino que viu uma oportunidade e simplesmente a aproveitou. Lembro-me de ouvir tudo isso e sentir meus pelos dos braços e do pescoço se arrepiarem. Faustino disse que não queria me assustar e ofereceu uma teoria final, que envolvia o voluntário simplesmente ter ido embora voluntariamente, cansado da vida na torre de vigilância, tanto que nem mesmo podia levar suas coisas para casa. De fato, ocasionalmente recebiam crianças ricas que iam lá para se encontrarem, ou algo assim durante aqueles 3 meses, apenas para perceber que estavam desperdiçando suas férias de verão na semana 2 ou 3. Então, se tivesse que apostar, Faustino disse que se inclinaria para essa teoria. Essa teoria final provavelmente era a explicação mais provável, mas também não tenho medo de admitir que as coisas que ele disse primeiro me deixaram bastante assustado. Tinha comigo um calibre 38, caso encontrasse um puma amigável demais, e obviamente isso também funcionaria para manter uma pessoa à distância, mas a ideia de alguém se aproximando da torre de vigilância no meio da noite enquanto eu dormia profundamente e definitivamente era suficiente para me deixar arrepiado. Agradeci a Faustino por me passar a informação e, na próxima oportunidade disponível, perguntei a um dos guarda-florestais de Wamit sobre o voluntário desaparecido do ano anterior. Disseram que não tinham ideia do que eu estava falando e que o guarda-florestal que havia servido como vigia de incêndios no verão anterior era um dos mesmos que não podiam fazer isso este ano. De fato, tinha trabalhado com esse guarda-florestal em várias ocasiões diferentes, então tinha experiência pessoal para saber que não haviam desaparecido, ou que se o fizeram, certamente reapareceram. Mencionei isso a Faustino da próxima vez que entrei em contato com ele e basicamente ele me deu o velho: "Ah, isso é o que te disseram, hein?" E supus que tinham gente querendo tomar o posto de vigia de incêndios aquele ano, não? Ouvir ele dizer isso provocou um momento de revelação assustadora, tanto que literalmente senti o sangue fugir do meu rosto enquanto ouvia. Era possível que Faustino soubesse que os guarda-florestais de Wamit estavam com dificuldades para encontrar vigias para aquela temporada, tanto que haviam me pedido para completar uma estada prolongada. Mas mesmo se não soubesse e apenas estivesse adivinhando, ele estava certo. Mais uma vez, entrei em contato com a base de Wamit, usando meu rádio de onda curta, e perguntei se a história do voluntário desaparecido era verdadeira. Meu guarda florestal distrital negou tudo e me disse que provavelmente estava recebendo informações incorretas de algum lugar. Disse que nunca tinha ouvido falar de nenhum Faustino lá e que entraria em contato com o guarda florestal distrital de Klamath de qualquer forma. Afirmou que não era muito profissional de um dos guarda-florestais estar espalhando rumores assim e que eu deveria descartar qualquer coisa que tivesse sido dita. Agora sei que deveria ter ouvido meus superiores em Wamit, mas também precisam apreciar a posição incomum em que eu estava naquela época. Simplesmente não havia Google, nem smartphones para verificar dados instantaneamente. Tudo o que tinha comigo lá era meu rádio, e não podia simplesmente abandonar meu posto para investigar todas as coisas que me haviam dito. A única coisa que realmente tinha como base era que, ao contrário de outros anos, em que os guarda-florestais estavam inundados com centenas de solicitações de voluntários para vigias de incêndios, havia sido quase impossível dotar adequadamente a torre de vigilância para a temporada de 85. Isso é o que ocupou minha mente até que, no final, não tinha ideia de em quem acreditar. Por mais louco que sou, escolhi não confrontar Faustino sobre o que ele me havia contado sobre o voluntário desaparecido. Na minha cabeça, racionalizei dizendo a mim mesmo que Faustino poderia ter se confundido de alguma forma. Talvez estivesse confundindo a Montanha Waldo com outra torre de Oregon, ou talvez até uma em Washington. Também poderia ter se enganado quanto ao ano em que essa pessoa desapareceu,
e de qualquer forma não queria alienar a única outra pessoa com quem poderia falar por períodos prolongados e que sabia como era viver em uma torre de vigilância de incêndios. Suponho que realmente soe bastante patético agora que penso nisso, mas só estou contando o que pensava naquele momento e por que não simplesmente acusei Faustino de mentiroso e voltei a falar sozinho. De qualquer forma, uma semana depois, Faustino e eu estávamos conversando uma noite quando ele me perguntou se a Montanha Valdo estava perto do condado de Deschutes. Tive que verificar minha mesa de mapas, mas vejam só, a Floresta Nacional de Wamit estava bem na fronteira do condado de Deschutes. Faustino continuou contando que tinha um velho amigo do ensino médio que morava perto de um lugar chamado Lapine, que quando verifiquei, estava a apenas uns 40 quilômetros da Montanha Valdo. Este amigo do ensino médio acabou sendo um operador de rádio amador em seu tempo livre, e ele e Faustino falavam de vez em quando, incluindo naquele mesmo dia. O amigo do ensino médio de Faustino tinha ligado para cumprimentá-lo, mas também para contar uma história inquietante sobre uma invasão domiciliar que havia ocorrido em seu bairro na noite anterior. Alguém havia entrado em uma casa familiar completamente em silêncio. Depois subiu as escadas, mas em vez de roubar ou ferir alguém, o intruso entrou no quarto do marido e da esposa e apenas os observou dormir. A esposa disse que acordou, viu uma figura sombria pairando sobre ela e gritou. Seu grito acordou o marido, o que levou o intruso a sair correndo. Ninguém se machucou, mas todo o bairro ficou assustado, e depois que a notícia chegou às ondas, toda Lapine e o condado de Deschutes pareciam estar em alerta. Não precisava perguntar por que Faustino estava me contando tudo isso, e enquanto ouvia, senti um calafrio gelado percorrer meu corpo. Sabia que estava a uns 32,5 quilômetros de onde havia ocorrido a invasão, mas não podia evitar imaginar o intruso se aproximando da minha torre de vigilância antes de me observar dormir. Tinha meu calibre 38 comigo, o que me fazia sentir muito mais seguro. Mas estando tão longe de tudo, a quilômetros de distância de quase qualquer coisa, ninguém viria correndo ao som dos meus gritos porque não haveria ninguém lá para ouvi-los. Acho que ele podia notar o quão assustado eu estava, porque o bom Faustino se apressou em me tranquilizar. Não achava que eu estava em perigo real, mas à luz da proximidade do incidente à Montanha Valdo, bem como do que supostamente havia acontecido lá no ano anterior, ele achou que valia a pena me avisar, por precaução. Não dormi muito naquela noite. Mantive o rádio sintonizado na frequência de Faustino e ele fez o mesmo comigo. Verificou 1 ou 2 vezes só para garantir que eu estava bem, e cada vez só tinha boas notícias para compartilhar. Mas em mais de uma ocasião ouvi algo do lado de fora da torre de vigilância, que me fez segurar aquele calibre 38, iluminar com minha lanterna através das janelas sujas e rezar para não ver ninguém se aproximando na escuridão. Felizmente, nunca vi ninguém naquela noite. Ouvi um monte de coisas que me assustaram quase até a loucura, mas nunca nada que sentisse que ameaçasse minha vida. Esse mesmo medo não foi tão forte na noite seguinte, e Faustino me tranquilizou dizendo que não havia havido mais dessas inquietantes invasões em Lapine. Mas ainda assim, isso pesou na minha mente durante várias noites depois, e não acho que tenha dormido mais de 3 ou 4 horas sólidas cada uma dessas noites. E então chegou o dia em que finalmente pude falar com meu guarda florestal distrital pelo rádio de onda curta, e tive a oportunidade de fazer-lhe algumas perguntas de acompanhamento sobre o voluntário desaparecido do ano anterior. Meu guarda florestal distrital, que havia estado em contato com o pessoal de Klamath, disse que não havia nenhum registro de ninguém chamado Faustino trabalhando em nenhuma de suas torres de vigilância. Isso não era algo que pudesse deixar passar, então confrontei Faustino sobre isso, e isso é o que ele me disse. Jurou pela vida de seus netos que realmente estava em uma velha torre de vigilância de incêndios no condado de Klamath e que simplesmente já não estava em serviço, e ele também não. Faustino me disse que havia passado 30 anos no serviço florestal e que durante seus últimos 5 anos havia passado todos os verões em uma torre de vigilância de incêndios. Agora estava aposentado, mas desde que sua esposa havia falecido, descobriu que sentia falta de estar na natureza durante aqueles longos verões de Oregon. Com sua antiga torre de vigilância permanentemente desativada, decidiu ir lá consertá-la um pouco e depois passar o verão mergulhado na nostalgia. Faustino achou que pareceria um velho solitário se me contasse a verdade. Então, em vez disso, me contou uma pequena mentira piedosa sem imaginar que eventualmente seria descoberto. Jurou que tudo o mais que me havia dito era a verdade,
especialmente tudo relacionado ao voluntário que desapareceu. E sinceramente acreditei nele. Tinha perfeito sentido para mim, tanto quanto precisava. Simplesmente não queria perder aquela voz entre a estática, a que contava mais e mais para me manter são. As primeiras semanas tinham sido fáceis e, embora a adição de Faustino tenha sido bem-vinda, não tinha sido completamente necessária. Mas então, na minha última semana, semana 6, percebi que quase tinha atingido o limite da minha resistência ao isolamento e comecei a considerar Faustino como um bom amigo. Com isso em mente, podem imaginar o medo que senti uma noite quando Faustino entrou em contato pelo rádio com um som característico de terror em sua voz. Como disse, tínhamos mantido nossos rádios sintonizados nas frequências um do outro à noite, por precaução. Tinha sido uma noite tranquila, mas então, por volta da meia-noite, meu rádio de repente ganhou vida com o som da voz de Faustino. "Jake, sou Faustino", disse com uma voz lenta e trêmula antes de perguntar. "Você está aí? Me copia? Câmbio." Ao ouvir a urgência em sua voz, corri para o rádio e comecei a perguntar o que estava acontecendo. Então ele me contou, em um estilo de discurso frenético e fraturado, que havia ouvido alguém se movendo na escuridão fora de sua torre de vigilância. Então, depois de pegar sua lanterna e sair para o corredor fora de sua cabana, percebeu que havia várias figuras sombrias na floresta que o cercavam em 3 lados. Imediatamente, disse a Faustino para sair da frequência para que pudesse chamar ajuda. Mas Faustino me disse que já havia tentado entrar em contato com sua base em Clamate. Mas parecia que não havia ninguém atendendo o rádio. Precisava que eu entrasse em contato com minha base de guarda-florestais, para que pudessem chamar a polícia em Clamate. Disse a ele que faria isso imediatamente, mas antes que pudesse girar o botão da frequência, ouvi ele gritar: "Espere!" Faustino então começou a explicar com a mesma voz aterrorizada que a polícia precisava saber para qual torre de vigilância de Pelican Butte ia. Aparentemente, já havia um acampamento de Pelican Butte no condado de Klamath, e a polícia precisava se dirigir à antiga torre de vigilância que Faustino estava ocupando, que ficava fora da Falls Highway, perto da pedreira de 4M Flat. Se não transmitisse essa peça crucial de informação, Faustino estaria perdido. Lembro-me de escrever freneticamente todas essas informações e pedir a Faustino que repetisse o nome do caminho florestal que mencionou em um momento, e então, depois de esperar sua resposta, isso é o que ouvi. A voz de Faustino de repente quebrou a estática e disse: "Ó Deus, eles estão subindo as escadas." Disse a ele para carregar e assegurar o rifle que havia mencionado ter consigo, e que atirasse em qualquer um que entrasse pela porta de sua cabana. Então ouvi Faustino gritar: "Ó meu Deus, que diabos vocês são?" E o que ouvi a seguir foram estrondos altos, depois outro e outro. Faustino soltou um grito e uma vez que seu próprio grito se apagou, algo mais soltou um rugido desumano ensurdecedor antes que a transmissão de repente ficasse em silêncio. Enfrentei momentos bastante assustadores na minha vida, mas esse pode ser o pior. Pensei que tinha acabado de ouvir Faustino, um homem que conhecia há 5 semanas, ser brutalmente assassinado diante dos meus ouvidos. Entrei em um pânico total, tentando desesperadamente sintonizar a frequência da base de Wamit. Uma vez que tinha um dos guarda-florestais do outro lado, comecei a transmitir freneticamente tudo o que tinha ouvido, incluindo tudo sobre IR para o local correto. Então, uma vez que prometeram entrar em contato com o xerife do condado de Klamath, mudei de volta para a frequência de Faustino e comecei a chamá-lo através das ondas de rádio. "Faustino", disse. "Faustino, você está aí, amigo?" E as ondas de rádio permaneceram em silêncio, nada além do zumbido frio da estática. Supliquei, implorei que dissesse algo, qualquer coisa. Disse que a polícia estava a caminho, que só precisava aguentar firme e tudo ficaria bem. Mas no fundo sabia que provavelmente as coisas não estavam bem. Faustino tinha mencionado ver várias pessoas cercando sua torre na floresta abaixo dele, o que significava que as probabilidades não estavam a seu favor. Então, quando largou o receptor, percebi que o homem que havia conhecido tão bem nas 5 semanas anteriores acabava de ser brutalmente assassinado diante dos meus próprios ouvidos. Mas então, bem quando minha cabeça afundava em minhas mãos, o rádio ganhou vida e alguém começou a falar. "Olá", perguntou alguém. A voz soava como a de um jovem. "Tem alguém aí?" Corri para o rádio, anunciei minha presença e depois perguntei onde estava Faustino e se estava bem. Em resposta, e de uma maneira que quase podia ouvir seu sorriso, ele disse: "Ah, lamento ser o que te diga isso, mas Faustino está morto."
Ouvi risadas antes que a transmissão fosse cortada. E, em resposta, comecei a gritar que não se safariam do que acabavam de fazer. Disse que a polícia já estava a caminho, que todos iriam apodrecer na cadeia. E então, quando presumi que quem quer que estivesse do outro lado provavelmente já não estava ouvindo, cessei minha peroração e soltei o botão para falar, apenas para ouvir risadas vindas do outro lado. Eram risadas maníacas, triunfantes, satisfeitas. Mas bem quando me inclinava para mudar a frequência e me livrar dos risos zombeteiros de um estranho assassino, eles falaram mais uma vez. Você é tão estúpido, ouvi eles rirem. Não acredito que enviou a polícia para lá. A voz havia mudado quase completamente, mas em minha confusão não percebi o que estava acontecendo. Inclinei-me, peguei o receptor e mais uma vez perguntei onde estava Faustino. Não há nenhum Faustino, idiota. Ouvi como resposta. Fui eu o tempo todo, e você acreditou. Não soube o que dizer. Estava atônito, em silêncio, e tudo o que pude fazer foi ouvir. Maldição, disse o jovem. Sabia que era bom, mas não pensei que fosse tão bom. Soltou outra longa gargalhada e, uma vez que se acalmou um pouco, perguntou se eu ainda estava lá. Não soube o que mais dizer. Peguei o receptor e a primeira coisa que me veio à mente foi a primeira coisa que saiu da minha boca. Você deveria ter vergonha de si mesmo. E você deveria se matar, veio a resposta instantaneamente, com o homem gritando essas duas últimas palavras tão alto que quase se perderam na distorção. Quando me inclinava para mudar a frequência, mais dessas risadas maníacas e deformadas saíram dos pequenos alto-falantes de lata, apenas para serem silenciadas abruptamente com o giro do dial. Dizer que me senti tolo seria o eufemismo do século. Esse tipo lançou um pequeno anzol na água, e não só mordi como engoli o anzol, a linha e o peso também. Não havia nenhum Faustino, não havia nenhum vigia voluntário desaparecido do ano anterior, mas aposto que alguns de vocês já tinham percebido isso há muito tempo. Também aposto que esse tipo sabia tanto sobre ser um vigia de incêndios, porque havia conversado com muitas vezes, provavelmente usando o mesmo rádio de onda curta que usou para falar comigo. Então, não sei. Talvez o que pretendia ser uma brincadeira de uma vez, só simplesmente saiu de controle. Não seria muito difícil falsificar todos aqueles sons, os tiros e os gritos, quero dizer. Mas o que deve ter sido difícil para qualquer pessoa em seu juízo perfeito era ter a paciência de me arrastar durante uma brincadeira de 5 semanas, antes de entregar aquela aterrorizante atuação final. Isso é o que, pelo menos para mim, faz tudo isso parecer muito mais do que uma brincadeira de mau gosto. Não só me fez acreditar por um dia ou dois, me chamou de idiota e depois desapareceu das ondas de rádio para perder tempo com outro operador de rádio amador. Manteve isso por mais de um mês. Passou horas conversando comigo, construindo seu personagem e ganhando minha confiança. Adotou a voz rouca de um homem de 60 anos e o fez por horas e horas. Então, no final, o garoto, suponho que acabou gritando comigo através das ondas de rádio, soava como se suas cordas vocais mal tivessem acabado de se desenvolver. Me fez acreditar em uma pessoa que não existia, e tanto quanto isso fala da magnitude da minha própria idiotice, acho que também diz muito sobre sua psicopatia. Passei o resto da minha última semana em um estado semidepressivo. Me senti como a pessoa mais estúpida do mundo. Um ser fraco e patético que se sentiu tão só que caiu na brincadeira boba de um adolescente psicopata entediado. E isso é o que também, não só caí uma vez, caí uma e outra vez, cada vez que pegava aquele receptor e começava a conversar com Faustino, deixava aquele moleque de coração negro me levar para passear uma e outra vez. Havia sido humilhado, despojado de qualquer e todo orgulho, e quando chegou a hora de deixar a torre de vigilância, estava mais do que feliz em deixar tudo isso para trás. Um pouco de contexto. Sou uma mulher de 30 anos, mas tinha 20 e tantos quando essa história aconteceu. Achei melhor adicionar isso aqui para que saibam mais sobre quem está escrevendo. Então, lá por 2014, há já 10 anos, vi pela primeira vez uma foto que se parecia muito com esta. Para aqueles de vocês que podem vê-la, a imagem mostra uma jovem sorridente sentada em uma cama, mas atrás dela está uma das vistas mais espetaculares de montanhas cheias de pinheiros que vocês já viram. Lembro-me de me perguntar se o que estava vendo era a casa da mulher. E se fosse, o que teria que fazer para viver nesse tipo de paraíso montanhoso de coníferas? Fiz algumas pesquisas e descobri que, de fato, a mulher morava lá nas montanhas, mas não de forma permanente.
O lugar onde ela estava hospedada era uma torre de vigilância contra incêndios, e ela não apenas ficava lá por meses, mas também era paga por esse privilégio. Desde então fiquei obcecada. Pensei que viver como vigilante de incêndios durante um verão seria a aventura da minha vida. Também pensei que seria algo relativamente fácil de conseguir, mas em ambos os casos estava muito errada. Achei que poderia simplesmente me inscrever como vigilante de incêndios e depois estar no campo em questão de meses. Mas para cada vaga que é publicada, que são cerca de 40 a 50 por ano, o Serviço Florestal recebe literalmente dezenas de milhares de inscrições. Você também tem que enviar sua inscrição com meses de antecedência para cumprir o prazo, devido ao enorme volume de inscrições que o Serviço Florestal precisa processar. No primeiro ano que solicitei, em 2014, estava muito pouco qualificada e fui rejeitada em questão de dias. Depois me dediquei a fazer trabalho voluntário, já que era a única forma de ganhar experiência depois do ensino médio e melhorar meu currículo até que fosse algo respeitável. Depois, em 2015, voltei a solicitar, mas após algumas semanas de esperança e oração, recebi a notícia de que fui rejeitada novamente. Doeu o dobro do primeiro rejeição porque realmente tinha me esforçado muito para merecer a contratação. Mas aparentemente, depois de um ano de trabalho intermitente em jardins comunitários e até um breve período no Arboreto Nacional, ainda era uma das candidatas menos qualificadas. Demorei mais 2 anos de inscrições, mas quando enviei minha inscrição para a temporada de 2018, pouco antes das festas de 2017, estava tão desiludida que até fiz planos alternativos para meu verão para que a rejeição como vigilante de incêndios fosse como água de borrajas. Mas então, e isso eu acho realmente irônico, a única vez que realmente planejei não ser aceita foi o ano em que finalmente fui. O motivo pelo qual estou escrevendo tudo isso é para dar-lhes uma ideia de quanto tempo esperei para ser aceita como vigilante de incêndios. Foi como um sonho realizado, e não apenas esperei por isso, também trabalhei arduamente para consegui-lo. Eu também era uma pessoa completamente diferente da que havia solicitado pela primeira vez em 2014. Era mais velha, mais sábia, com mais experiência e muito mais capaz de cuidar de mim mesma, mas ainda queria o mesmo. Acreditava firmemente com todo o meu coração que 3 meses de verão vivendo na natureza seriam emocional e espiritualmente satisfatórios de maneiras que eu mal podia calcular. E teriam sido se não fosse por uma pessoa. Quando chegou o e-mail informando-me da minha designação na torre de vigilância, meus pais e eu brincamos dizendo que o nome era muito apropriado. Eu tinha esperado 4 anos por minha preciosa colocação. Então, quando descobri que estava sendo enviada para Gold Mountain, no estado de Washington, todos pensamos que isso era simplesmente precioso. A torre de vigilância em Gold Mountain também acabou sendo a mais alta na qual se pode viver em todo o estado. Então podem imaginar o quão extremamente emocionada e abençoada me senti. As designações de vigilância contra incêndios em Gold Mountain duravam o que se chama de uma temporada, que são aproximadamente 3 meses. Você chega no final de junho, fica todo agosto e setembro, e sai no início de outubro, uma vez que as chuvas regulares retornam. Peguei um voo noturno de Portland para Spokane, aterrissei de manhã cedo e depois dirigi 273,5 km até Gold Mountain com meu caminhão de aluguel de 4 metros e 20 centímetros. Achei que seria uma tarefa enorme encontrar o lugar, mas não apenas foi surpreendentemente fácil de localizar, como tinha sua própria estrada de acesso, Gold Mountain Lookout Drive. Cheguei no meio da manhã, me encontrei com um dos guardas florestais do lugar, e depois de revisar alguns detalhes finais, ele me entregou as chaves antes de ir embora. Com um grande sorriso caloroso no rosto, ele me perguntou se estava tendo alguma segunda reflexão. Disse que sempre dava a OS vigilantes voluntários uma última chance de se retirarem antes de se comprometerem a uma temporada. Ele estava sorrindo porque acho que podia ver o quão emocionada e ansiosa eu estava, e sabia que não havia como eu desistir agora que finalmente estava vivendo meu sonho. Ele riu quando eu disse isso, e depois de me entregar as chaves, subiu em sua caminhonete e foi embora. Eu estava eufórica, tanto que até fiz uma dancinha enquanto ia pegar minhas coisas. As únicas 2 desvantagens seriam: 1, ter que usar um riacho próximo para me lavar, e 2, ter que descer até o fundo da torre para usar o banheiro químico. Também não estaria completamente isolada, o que era tanto uma vantagem quanto uma desvantagem ao mesmo tempo. Um guarda florestal passaria a cada poucas semanas para substituir o container químico do banheiro portátil que eu tinha.
bem como para verificar em geral e garantir que eu não tivesse ido embora sem avisar. Mas isso também me daria uma breve oportunidade de ir à loja comunitária de Inchelion para pegar mantimentos e suprimentos adicionais. Além disso, estava muito isolada do resto do mundo, com o patch de civilização mais próximo a quase 24 quilômetros a sudoeste. Isso era exatamente o que eu estava esperando, mas como diz o velho ditado, tenha cuidado com o que deseja, pois pode se tornar realidade. Como mencionei antes, tinha que caminhar até um riacho próximo se quisesse me lavar adequadamente e tudo mais. E no começo estava bastante apreensiva com a ideia de ficar seminua no meio da floresta. Nas primeiras vezes, caminhei com um maiô por baixo da toalha, mas quando vi a parte mais profunda do riacho, todos os meus medos desapareceram literalmente. Embora a água só chegasse até minhas canelas, as pedras e a areia no fundo do riacho eram lisas o suficiente para caminhar descalça, e a água se movia rápido o suficiente para garantir que eu não estava me lavando em água suja ou parada. Eu descia coberta com uma toalha, com chinelos nos pés, e levava a roupa íntima que queria lavar enquanto estava lá. Uma mão segurava firmemente a toalha, enquanto a outra carregava minha pequena bolsa de artigos de toalete, bem como o item mais importante de todos, minha lata de spray de urso laranja brilhante. Este é outro ponto que acho que deveria abordar enquanto estou neste tema. Embora eu esteja ciente de que muitos vigilantes de incêndios voluntários preferem ter uma arma de fogo com eles enquanto estão de guarda, eu pessoalmente escolhi não levar uma comigo. Sei que isso pode soar louco para algumas pessoas, considerando que há ursos e pumas rondando pelas florestas, mas honestamente pensei que entre o spray de urso e o taser que tinha na torre, seria capaz de me defender contra quase qualquer coisa. E eu estava certa também, então acho que me senti vindicada nesse ponto. Mas foi muito assustador ter que colocar isso à prova. De qualquer forma, estava 3 semanas em uma estadia de 13 semanas, mas já me sentia muito confortável vivendo a vida de uma vigilante de incêndios. Um dia estava descendo pelo trilho em espiral que leva da torre de vigilância, assobiando uma pequena melodia e ansiosa para voltar a me lavar. Mas então, quando entrei na floresta e estava a uns 100 metros das águas mais profundas e pequenas cascatas onde costumava me lavar, de repente vi alguém agachado do outro lado do riacho. Imediatamente diminui a velocidade da minha caminhada, contemplando se deveria voltar para a torre antes de voltar mais tarde. Depois, uma vez que vi melhor o tipo, decidi que parecia inofensivo. Ele estava vestido como um típico excursionista, mas apesar de ter o corpo de um lineman defensivo, o tipo poderia ter sido o irmão gêmeo do cara que interpretou McLovin naquele filme Superbad. Ele tinha o mesmo corte de cabelo curto e escuro, com a franja desigual, e os mesmos olhos castanho escuros rodeados por óculos de armação preta. A única diferença distinguível era que esse tipo estava musculoso. Eu sabia que de vez em quando algum excursionista passava pela área, então, depois de avaliá-lo, decidi um curso de ação. Não queria voltar para a torre sem ao menos lavar meu rosto e minhas mãos. Então decidi minimizar o desconforto social, dizer olá, enquanto me aproximava do riacho e esperar que o tipo fosse relativamente normal. Se não, bem, eu tinha meu spray de urso. Quando cheguei à beira do riacho, minha presença obviamente o surpreendeu um pouco porque passou de agachado a de pé e evitava meu olhar de maneira desconfortável. Lembro-me de ter dito, olá, bom dia para uma caminhada, antes de deixar minhas coisas e dar alguns passos na água. Ele me devolveu o cumprimento cortesmente, mas enquanto o fazia, notei que me olhava como se eu tivesse saído uma cabeça extra ou algo assim. Entendia por que estava tão confuso. Quero dizer, um minuto está sentado aproveitando um momento de tranquilidade junto ao riacho, e no outro, uma mulher seminua sai de entre as árvores e diz, olá, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu podia entender por que despertou sua curiosidade, então no começo escolhi satisfazê-la o melhor que pude. O tipo começou a me perguntar o que estava fazendo, e tentando não soar muito sarcástica enquanto lavava as mãos e o rosto, disse-lhe que estava, bem, lavando as mãos e o rosto. Estava sendo um pouco pedante, suponho. E também suponho que ele tinha todo o direito de me fazer algumas perguntas de acompanhamento, então também as respondi. Eu disse-lhe que estava atuando como vigilante de incêndios em uma torre não muito longe do riacho, e que passaria todo o verão lá, e que o riacho era meu único meio para me lavar. No começo, ele pareceu impressionado, e depois perguntou se estava ficando lá sozinha. De imediato soube que não era uma boa ideia dizer a um estranho que estaria sozinha em algum lugar por um período prolongado de tempo. Mas como disse, o tipo parecia em sua maioria inofensivo.
e eu não estava completamente desconectada do mundo exterior. Disse-lhe que sim, que estava sozinha, mas que tinha os meios para me proteger, e um rádio muito confiável com um sinal muito claro que convocaria instantaneamente os guardas florestais se estivessem em apuros ou se houvesse um incêndio. Obviamente isso respondeu à sua pergunta, mas ao avaliar sua reação, vi que era quase como se ele não acreditasse. Ele me perguntou se eu tinha uma arma. Disse que não. Ele me perguntou se meu namorado estava comigo, o que foi uma pergunta um pouco presunçosa. Mas também respondi com um não. Então, ele me perguntou se eu já sentia medo estando naquela torre de vigilância sozinha à noite, e essa pergunta foi a única a qual respondi desonestamente quando lhe disse que não tinha medo à noite, quando a verdade era que era quase impossível não sentir. As noites eram quase o único momento em que me perguntava se não havia sido um pouco precipitada ao me comprometer a uma temporada completa. Há alguns ruídos selvagens à noite, e fora da sua janela, não há nada além de um mar de escuridão sob o gigantesco teto de estrelas. E isso em uma boa noite. Em uma noite ruim, quando os ventos sopram, uiva ao redor da torre como uma banshee e faz toda a estrutura ranger tão alto que você não pode dizer se é o vento ou alguém subindo lentamente as escadas em sua direção no escuro. Eu não me assusto facilmente, mas mesmo para mim, as noites na torre de vigilância eram uma prova de nervos. Mas algo na pergunta do tipo me disse que admitir qualquer tipo de medo não era o mais prudente. Lembro-me de como ele ficou ali um momento com aquele olhar incrédulo no rosto, provavelmente acreditando em mim naquela altura, mas pensando que eu estava louca. Para então eu já tinha quase terminado de me lavar, então saí do riacho, peguei minhas coisas e comecei a caminhar de volta para a torre de vigilância. Mas não tinha dado nem uns passos quando o excursionista me gritou algo. Gritou algo como: "Não é seguro você estar sozinha aqui fora", e senti vontade de gritar de volta: "Não com você aqui, não é?" Mas pensei que provavelmente era melhor não antagonizá-lo. Em vez disso, simplesmente lembrei ao grande McLovin que tinha meu spray de urso, um taser, e que algumas palavras no meu rádio e guardas florestais fortemente armados viriam em meu auxílio. Suponho que a parte dos fortemente armados não era estritamente verdadeira, mas os guardas florestais levavam muito mais poder de fogo do que eu, e além disso, só queria proteger essa impressão de segurança absoluta para evitar que McLovin continuasse a me oferecer sua companhia. Mas nesse esforço falhei miseravelmente. Depois de fazer o comentário sobre os guardas florestais fortemente armados, virei-me e comecei a caminhar novamente. Mas então McLovin me gritou e perguntou se eu queria companhia. Absolutamente não queria companhia. E embora o tipo fosse tão bonito quanto Bradley Cooper, sou mais do tipo Brandi Carlile. Pisca-pisca, cotovelada. E se alguns de vocês estão se perguntando por que não simplesmente lhe disse que sou lésbica para que ele me deixasse em paz, há uma verdade deprimente que provavelmente precisam ouvir. Como muitos dos meus companheiros sáficos poderiam dizer-lhes, há um certo tipo de homem heterossexual que não apenas não se desencoraja com tal informação, mas se sente repugnantemente encorajado por ela. Às vezes eu preferiria encontrar um homofóbico declarado do que alguém que quer se tornar seu amigo lésbico de Tolkien, ou pior ainda, o tipo que pensa que será aquele que me consertará. Então, tendo isso em mente, não disse nada a Trent, o culturista McLovin. Em vez disso, respondi a sua pergunta com uma pergunta e lhe perguntei seu nome. Minha resposta o desconcertou um pouco, mas depois de uma pausa momentânea, ele me disse que seu nome era Trent. Eu disse a Trent meu próprio nome, que é Abby, e então tentei deixar muito claro que estava perfeitamente segura e que não precisava de companhia. E então, depois de lhe desejar tudo de bom, voltei para a torre de vigilância. Até onde sei, Trent me viu caminhar até que estivesse fora de vista, momento em que me arrependi profundamente de ter lhe dito onde estava ficando. O mais tedioso foi como Trent parecia querer me proteger por algum senso desatualizado de cavalheirismo. Quase teria preferido que fosse um pervertido declarado para poder ter uma desculpa para ser má. Afastei-me esperando não voltar a encontrá-lo, mas também tendo aquela sensação reconfortante de que não o faria. Ele não parecia ser do tipo que voltaria a fazer algo que constituísse assédio. Acho que se passaram umas 3 semanas, tanto tempo que na verdade já havia esquecido meu pequeno encontro com Trent. E então, um dia, desci a colina para tomar um banho no riacho, e quando cheguei à água, lá estava ele. Trent estava sentado em uma pedra plana, a apenas alguns metros da beira da água, e quando me viu chegar, começou a sorrir.
Estava com o mesmo traje da primeira vez que me encontrei com ele. Então só uma toalha, mas com meu maiô por baixo. Meus chinelos e depois minha bolsa, e o spray de urso no mesmo aperto. Queria agitar o spray de urso em sua direção, como dizendo, deixe-me em paz. Mas novamente pensei que era melhor não antagonizá-lo. O cumprimentei novamente, mas apenas por cortesia. Não queria conversar. Ele estava arruinando meu momento de lavar e, como sabia que só estava lá para tentar propiciar um segundo encontro comigo, realmente não apreciava sua presença. Trent devolveu o cumprimento e tentou iniciar uma pequena conversa comigo de uma maneira que parecia um pouco familiar demais. Fiz todo o possível para continuar sendo educada. Disse-lhe que estava bem e que não tinha visto nenhum incêndio ainda. Continuamos indo e vindo assim, enquanto me lavava o melhor que podia, e eventualmente surgiu o tema da minha necessidade de companhia. Começou com Trent mencionando o quão perigoso era para alguém viver na floresta sozinha, e como achava que eu era muito corajosa por me oferecer para fazê-lo. Lembrei-lhe que não era tão perigoso se você se mantivesse fora de perigo, mas isso só lhe permitiu falar sobre como eu estaria mais segura com alguém lá para me proteger. Enquanto explicava novamente por que não precisava de sua proteção, vi que Trent ficava cada vez mais frustrado, e o mais estranho era que não acho que fosse apenas por não conseguir o que queria. Ele parecia genuinamente incapaz de compreender de onde eu vinha. Então, quando cheguei à parte de me sentir mais segura lá em Gold Mountain do que em uma grande cidade, ele simplesmente explodiu. Começou com um discurso apaixonado sobre como eu estava sendo ingênua e idealista e como na natureza esses atributos podiam me matar. Pela segunda vez, lhe disse que apreciava sua preocupação, mas que era completamente desnecessária. Então, quando ele não conseguiu se calar, eu fiz um pouco de explosão eu mesma. Disse a Trent que com toda a honestidade a única pessoa que me fazia sentir insegura ou desconfortável era ele. Eu estava lá há semanas, e ele era a única pessoa que havia feito avanços indesejados em mim, então se realmente queria que eu me sentisse mais segura, deveria me deixar em paz. Foi ótimo dizer isso no momento, mas minha intenção havia sido destruir seus argumentos, não jogar gasolina no fogo. Ele deixou de ser amável, mas condescendente, e passou diretamente aos insultos. Perguntou-me se eu era estúpida ou se era minha primeira vez acampando e não sabia nada melhor, porque qualquer um com experiência sabia que a floresta tem 1000 maneiras diferentes de matar você e que alguém tão ignorante quanto eu não duraria outra semana sem alguém como ele por perto para protegê-lo. Isso foi o que me deixou tão zangada. Não foi ele assumir que eu não podia me defender. Foi ele me chamar de estúpida ou ingênua ou idealista. Foi a pura arrogância manipuladora de tentar me assustar para aceitar sua companhia. Saí do riacho furiosa, peguei minhas coisas e então levantei a grande lata laranja de spray de urso que tinha comigo. Disse-lhe que seu traseiro manipulador e nojento podia ir para o inferno e que se eu o visse novamente junto ao riacho, denunciaria-o às equipes de guardas florestais por assédio. Também deixei claro que os guardas florestais sim tinham o poder de prendê-lo, e que não seria apenas um tipo parecido com Smokey Bear pedindo educadamente que ele fosse embora. Isso também era o melhor que poderia acontecer-lhe, porque se ele se aproximasse a menos de 3 metros de mim, o pulverizaria com tanto spray de urso que ficaria cego. Dito isso, virei-me e comecei a caminhar de volta para a torre de vigilância. Tal como havia feito algumas semanas antes, Trent me gritou novamente. E nunca esquecerei como disse que era. E cito, típico de uma mulher cuspir na cara de alguém que tenta ajudá-la. Embora o que Trent me gritou tenha sido realmente repugnante, não vou começar a lançar etiquetas arbitrárias como incel ou misógino, mas o que vou dizer é que definitivamente acho que havia algo de Asperger em Trent. E digo isso porque a maneira como ele se irritou quando não conseguiu entender meu pensamento. Não acho que Trent estivesse agindo da maneira que fez para me assustar deliberadamente, ou até para me chatear. Não acho que ele estivesse operando nesse nível de psicopatia. Em vez disso, acho que sua incapacidade de entender minha atitude se transformou em frustração e depois em desprezo legítimo por mim. De todos os excursionistas com os quais tive que me encontrar durante minha estadia de 3 meses em Gold Mountain, achei quase comum ter que encontrar esse. Mas isso não significa que eu não tivesse medo. Quero dizer, não só havia tentado escapar dos assediadores da grande cidade, apenas para que basicamente me seguissem, mas Trent já havia demonstrado que estava disposto a caminhar até lá apenas para me assediar. Dessa vez, depois de voltar para a torre, pensei que era apenas uma questão de tempo antes que ele aparecesse novamente.
Mas o que não imaginei foi o quão rápido chegaria aquele terceiro encontro, ou o quão aterrorizante seria. Foi aproximadamente uma semana após aquele segundo encontro, e a perspectiva de que ele voltasse ainda estava muito presente em minha mente. Quando fui dormir naquela noite com meu spray de urso e taser à mão, lembro-me de ouvir os grilos cantando enquanto adormecia. Um som que ainda amo muito. Mas então, o próximo som que ouvi foi muito diferente, e me despertou assustadoramente. Sabe quando o som de algo te desperta, mas você não ouve realmente o que é essa coisa? Suponho que algumas pessoas ouçam o tom de seus telefones em seus sonhos, ou ouçam pessoas chamando-as para acordar. Mas nesse caso só lembro de ter acordado bruscamente após ouvir algo, mas não saber exatamente o que havia ouvido. Esperei um segundo ou dois, me perguntando se havia sido um coiote uivando perto que me despertou e se estava prestes a ouvir algum chilro de acompanhamento, quando ouvi o que poderia ter sido o pior som possível naquele momento. E esse som era o de uma bota pressionando um dos degraus de aço abaixo de mim. Alguém estava subindo as escadas da torre. Lembro-me de tirar o saco de dormir vestindo apenas roupa íntima, e depois calçar as botas desamarradas e mover os tornozelos até que meus pés deslizassem dentro delas, enquanto agarrava o spray de urso e o taser da pequena mesa ao lado. Depois disso, fiquei parada novamente na completa escuridão e ouvi o som das botas sobre os degraus de aço. Demorou um momento, mas de repente ouvi novamente o som distinto da sola de uma bota batendo em um degrau de aço. Alguém estava tentando pisar suavemente para amortecer o som, mas estava fazendo isso muito mal. Gritei um simples "Olá!" antes de deixar o taser e pegar minha lanterna. Depois gritei algo como: "Sei que há alguém aí fora, tem uma arma aqui em cima e estou prestes a chamar os guardas florestais." A parte sobre a arma obviamente era uma mentira, mas me ocorreu no calor do momento, suponho. Seguiu-se um momento de silêncio. Acho que no meu íntimo já sabia que era ele, mas isso não tornava mais fácil ouvir sua voz. As palavras de Trent romperam o silêncio de uma maneira que na verdade me fez estremecer. E não foi apenas perceber que era ele, mas também o que disse. "Você não está segura aqui, Abby", disse em um tom plano e severo. Gritei-lhe que se ele tentasse entrar na torre, o empurraria e o deixaria lá até que os guardas florestais chegassem. Trent não respondeu de imediato. Só ouvi como subia alguns degraus mais, aproximando-se mais e mais de mim. Não podia suportar o silêncio, então gritei mais, dizendo-lhe que tinha uma chance mais para me deixar em paz antes de pulverizá-lo com spray de urso. Então, de repente, lá estava ele, uma figura escura movendo-se do outro lado do vidro. Liguei minha lanterna, iluminando-o, cegando-o. Seu rosto se retorceu de uma maneira que o fazia parecer um tipo de monstro. Gritei um pouco mais, disse-lhe para não abrir a porta. Ele me ignorou. Então, o que disse a seguir fez meu sangue congelar, literalmente. Alguém tem que te ensinar, Abby. Só de escrever a palavra ensinar até todos esses anos depois me deixa tão zangada que sinto minhas bochechas ardendo. Mas naquele momento me assustou muito. Nesse contexto, ensinar não significava educar, não realmente. Ensinar significava agredir. Ensinar significava estuprar e pior. Ensinar poderia significar torturar e matar. Mas Trent não ia me fazer nenhuma dessas coisas porque, de todas as coisas que era, claramente não era uma pessoa com inteligência prática. Porque ao abrir a porta da cabina sem proteger adequadamente seus olhos, Trent me deu a oportunidade perfeita para pulverizar seu rosto com o fedorento spray de urso. Realmente dei com tudo o spray assim que tive um tiro claro. Enviei um jato prolongado desse líquido altamente cáustico diretamente em seu rosto, e sua reação foi instantânea. Ele fez uma careta, esfregou os olhos, mas não recuou da cabina. Em vez disso, respondeu lançando-se cegamente para frente enquanto tentava me agarrar. Foi assustador, mas também surpreendentemente fácil simplesmente me afastar e esquivar desse intento. No entanto, a cabina também era extremamente pequena, o que significava que estava a apenas 1 ou 2 segundos de mudar de direção e possivelmente me encurralar. Felizmente meu taser estava ali ao lado, e da próxima vez que Trent se lançou na direção em que pensava que eu estava, me afastei novamente e comecei a lhe dar toques secos antes que tivesse a oportunidade de encontrar seu equilíbrio novamente. Pode soar um pouco sádico da minha parte, mas ouvir Trent gritar pode ser o som mais satisfatório que já ouvi. A luta o abandonou completamente, e ele simplesmente ficou lá ofegante entre os choques. Gritava-lhe para sair e, quando ele não se movia, dava-lhe outro toque e ouvia como seus gritos reverberavam pela cabina.
Também acho que ele poderia estar bêbado quando apareceu naquela noite. Quero dizer, me pulverize com spray de urso e me tazé, acho que também arrastaria as palavras. Mas tenho uma forte suspeita de que o álcool teve algo a ver com as vis decisões de Trent naquela noite. De qualquer forma, ele não se saiu nada bem uma vez que entrou na cabina, e depois de lhe dar alguns toques mais com o taser, começou a se arrastar em direção à porta e à escada lá fora. Todo o tempo gritava-lhe que se mandasse, e havia como um resíduo de spray de urso na cabina. Então eu também estava reagindo a isso. Não lhe dei mais spray de urso até que estivéssemos a meio caminho das escadas. Mas no caminho para fora, eu o tocava com o taser, e na verdade esperava que ele simplesmente colapsasse e caísse pelas escadas. Mas suponho que a carga não fosse forte o suficiente para fazê-lo convulsionar e cair, porque tudo o que fez foi se tensionar e gritar cada vez que lhe dava um toque nas costas ou no lado. Como disse, uma vez que estava a meio caminho, lhe dei outro jato de spray de urso e depois corri de volta para a cabina para pedir ajuda a OS Guardas Florestais. Os guardas florestais fazem turnos para garantir uma monitoração contínua do rádio. Então, conhecendo as frequências corretas, foi fácil informar o que acabara de acontecer com a visita de Trent. Quando chegaram, ele já havia ido embora. Mas na manhã seguinte foi preso, interrogado e depois simplesmente liberado sem acusações. Segundo os policiais, a conclusão foi que o que aconteceu naquela noite era apenas uma série de ele disse, ela disse. Não podiam provar que Trent tinha más intenções, e tudo o que podiam provar era que eu o pulverizei com spray de urso. A única coisa que manteve os policiais do meu lado foi o comportamento evasivo de Trent quando lhe perguntaram por que estava na floresta tão tarde da noite explorando a torre. Antes de ser liberado, Trent foi advertido a se manter afastado de Gold Mountain e a evitar o Parque Nacional de Colville em sua totalidade, se possível. Mas, para ser perfeitamente honesta, isso não fez absolutamente nada para minha tranquilidade. De fato, passei as últimas semanas da minha estadia esperando que Trent aparecesse novamente para ajustar contas, e nunca mais me senti segura naquele riacho. Olhava por cima do ombro em quase todo lugar que ia, e se um rato sequer fazia barulho fora da torre de vigilância, pode apostar que eu acordava com o coração acelerado antes de pegar o spray de urso. Trent, se esse era seu verdadeiro nome, conseguiu contaminar a aventura da minha vida a ponto de que eu já não podia mais desfrutá-la. E quando chegou o momento de ir embora, chorei. E essas lágrimas não foram porque eu ia sentir falta do lugar, mas porque na verdade estava feliz de finalmente ir embora. E esse sentimento estava tão longe da reação que pensei que teria que na verdade partir o meu coração.